Olá, muito boa tarde. Pela primeira vez na história secular do Santuário de Fátima, a peregrinação de 12 e 13 de maio vai acontecer e vai ser celebrada sem a presença física de peregrinos. São circunstâncias de saúde que assim o exigem e que fazem com que esta peregrinação e este santuário, como toda a sociedade em todo o mundo, estejamos a viver circunstâncias muito especiais. Estamos hoje com o Sr. Reitor, o que agradeço. Sr. Reitor, muito obrigado por estar no programa 60x7 neste domingo, a poucos dias desta peregrinação de 12 e 13 de maio. Começava por lhe perguntar o que é Fátima sem peregrinos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Essa é uma das perguntas difíceis, o que é Fátima sem peregrinos, porque mesmo numa ocasião como esta, nós temos de pensar sempre Fátima como peregrinos. Peregrinos que nos vão acompanhando à distância e que não podem vir fisicamente a este santuário. Dizer, antes de mais, que falar de Fátima neste contexto, sem peregrinos fisicamente presentes, é desolador. Este é um lugar belíssimo, mas é um lugar para acolher peregrinos. É um lugar para contar com a presença também física daqueles que aqui vêm para rezar, para visitar o santuário, para agradecer as graças que recebem da parte de Deus, para depor nas mãos de Nossa Senhora as suas preces. Olhar para este vasto recinto, para este espaço sem peregrinos fisicamente presentes, é uma imagem desoladora. Mas, como digo, se o santuário não fechou portas, se o santuário continua nomeadamente com celebrações, à porta fechada, mas com celebrações, é precisamente porque sentimos que há muitos peregrinos presentes, espiritualmente presentes em Fátima, e que sofrem por não poder vir, sofrem por não poder estar aqui, sofrem por não poder vir cá rezar. Quando me lembro de Fátima, e para dizer Fátima, lembro-me sempre do título de um livro do Cônego António Rego, que publicou para a altura do centenário, onde, enfim, não diz Fátima 100 anos, não diz no título, diz sou peregrino. E é essa afirmação que está na identidade deste santuário, da espiritualidade que propõe. Sem dúvida que o peregrino é a nossa razão de ser. O santuário existe para acolher peregrinos, para dar aos peregrinos as condições para uma forte experiência espiritual. E por isso, aquilo que melhor define o lugar é isso, acolher peregrinos. E o título Ser Peregrino ou Sou Peregrino define aquilo que traz as pessoas a este lugar. Mas, por outro lado, deixa também a descoberto o dramático que é uma situação como esta, inédita que estamos a viver, de vermos este lugar desoladamente deserto, sem presença física, desses peregrinos que lhe dão razão de ser. Como vai ser a peregrinação de 12 e 13 de maio? A peregrinação do 12 e 13 de maio vai ser uma peregrinação absolutamente especial, atípica, porque não contará com a presença de peregrinos. E essa é a grande novidade, que é o termos um santuário que não estará deserto, porque os peregrinos nos acompanharão, mas fisicamente não estarão presentes. Essa é a marca característica. Obviamente que a peregrinação do 12 e 13 de maio tem alguns pontos, alguns momentos icónicos, desde uma procissão de velas a uma procissão do adeus, são os dois movimentos mais significativos, mas é também permanecer? E vão permanecer, de forma diferente, obviamente. Nós pensamos sempre esses momentos com o enquadramento de uma vasta multidão. Agora temos de os pensar sem essa multidão. Mas eu chamo a atenção que os peregrinos vão ser os ausentes mais presentes neste 12 e 13 de maio, porque não podem estar fisicamente presentes, é verdade, mas tê-los-emos presentes em todos os momentos, em toda a celebração, em toda a oração, e queremos que se façam presentes pelo coração nesta peregrinação que lhes propomos. De que forma também as circunstâncias que o mundo vive, esta pandemia, vai marcar esta peregrinação do 12 e 13 de maio? Seria muito grave se nós fizéssemos uma peregrinação do 12 e 13 de maio ignorando toda a dor e toda a preocupação que percorre neste momento o mundo inteiro. Esta não é apenas uma situação portuguesa, esta não é apenas uma situação que nos toque porque acontece à porta de nossa casa, este é um drama que é vivido neste momento em todo o mundo e por isso também os peregrinos dos vários países estarão presentes, como estarão presentes as preocupações e os dramas de todos aqueles que neste momento têm de enfrentar as situações que têm que ver com esta pandemia. E penso não apenas nos doentes,
penso não apenas naqueles que são infectados pelo vírus e nos cuidadores, profissionais de saúde ou outros, penso também em todos aqueles que sofrem as consequências económicas desta situação que se vai tornando dia a dia mais dramática para a população a nível mundial. E já falaremos também dessas consequências económico-sociais de toda esta situação. Os relatos do que acontece no mundo vai chegando aqui ao Santuário de Fátima por estes dias? O relato daquilo que vai acontecendo pelo mundo chega cá, é a intenção que temos sempre presente. É interessante que, num primeiro momento, era sobretudo o drama vivido em Itália que nos batia à porta. Porquê? Porque há muitos peregrinos italianos, há uma forte ligação de Itália a Fátima e, por isso, esse, num primeiro momento, era o grande drama, imediatamente seguido do drama vivido em Espanha. E, pouco a pouco, fomos assistindo a este espalhar da situação que chega a Portugal, que vai assumindo contornos dramáticos um pouco por todo o mundo e, em todos os momentos, procuramos ter presente também essa intenção. Todos os dias, no santuário, rezamos por todos aqueles que se fazem presentes. É também digno de nota que, se já habitualmente, durante todo o ano, chegam ao santuário muitas preces dirigidas a Nossa Senhora, que os peregrinos fazem chegar ou entregando um papelinho com uma oração na capelinha, ou enviando um mail ou enviando por carta, neste momento multiplicaram-se as mensagens, as orações dirigidas a Nossa Senhora, mas vindo por mail, que é o meio que os peregrinos têm de poder contactar com o Santuário de Fátima, de fazer também dessa forma simbólica chegar aqui a sua prece e de pô-la nas mãos de Nossa Senhora. Acredito, Sr. Reitor, que todo este processo de reconfigurar a própria vida e a dinâmica do santuário foi algo que se foi fazendo, que foi acontecendo, nomeadamente tornando o santuário mais receptivo a essas mensagens, até esta decisão que, acredito também, terá sido a mais dolorosa a tomar de realizar a peregrinação sem peregrinos. Sem dúvida que foi um acontecer progressivo que nos obrigou a tomar decisões, muitas delas de um dia para o outro. O precipitar dos próprios acontecimentos levou-nos, num primeiro momento, a encerrar praticamente as celebrações do santuário, mas imediatamente também a encontrar forma de irmos ao encontro dos peregrinos, uma vez que os peregrinos não podiam vir, então procurámos ir nós ao seu encontro através da difusão das nossas celebrações. Procurámos ser uma voz de esperança e de conforto junto daqueles que viviam um momento também inédito, de se verem confinados nas próprias habitações, sem poderem participar nas celebrações presencialmente. Agora, sem dúvida que a decisão mais dolorosa, a decisão mais difícil, foi esta de pensar um 12 e 13 de maio sem a presença física de peregrinos. Porquê? Porque é a grande celebração de Fátima. Foi nesta ocasião, foi sempre num 12 e 13 que contámos com a presença do Santo Padre. Todas as visitas papais aconteceram precisamente neste enquadramento, nesta fase, nesta data tão significativa. Por outro lado, em todo o ano é sempre a grande peregrinação. E termos de tomar uma decisão como esta foi de facto algo doloroso, mas foi com grande sentido de responsabilidade e de amor ao próximo que tivemos de a tomar. Aliás, o Sr. D. António Marto disse-o quando comunicou a decisão, que era com imensa dor, que comunicava a decisão, mas era um ato de responsabilidade para com os irmãos, para com os peregrinos, para com aqueles que quereriam vir a Fátima, mas reconhecendo que não havia este ano condições para os podermos acolher em segurança. E foi uma decisão que há 8 dias foi reafirmada em comunicado do Sr. António Marto e depois no próprio comunicado também do Sr. Reitor, essa decisão de celebrar 12 e 13 sem a presença física de peregrinos. Os pronunciamentos do Governo, nomeadamente da Ministra da Saúde, tiveram alguma influência nesse pesar da decisão? Não houve propriamente. O que posso dizer é que os pronunciamentos da Ministra da Saúde o que fizeram foi deixar-nos perplexos. Porquê? Porque a decisão tinha sido já comunicada, com antecedência, de não contarmos com a presença física de peregrinos nesta ocasião e por isso foi com alguma perplexidade que ouvimos aquelas declarações que aconteceram numa entrevista sem que esse fosse o tema, que esse fosse o tema principal. O que nos obrigou foi a repensar e perceber o que é que estava em causa e a conveniência ou não de reafirmar aquela que era a decisão já tomada.
e, no fundo, foi essa decisão já tomada e anteriormente comunicada que se assumiu e que foi reafirmada por entendermos que essa era a decisão correta, tinha sido no momento em que foi ponderada e anunciada e continua a sê-lo hoje. E nesta gravação da entrevista com o Sr. Reitor, partilhámos também a condição do peregrino, que é ter de mudar de sítio, no caso por causa da chuva, no dia em que gravámos, de facto, uma experiência que todos os peregrinos, por certo, fazem, até aqui no recinto do santuário, não é? Em muitos 12 e 13 de maio. Falávamos há pouco dessa decisão de ter de facto, cancelar a peregrinação com a presença de peregrinos fisicamente. É uma decisão que atravessa também todos os lugares de culto. De que forma é que vai acompanhando o debate, nomeadamente entre católicos, sobre a celebração comunitária ou não das Eucaristias neste mês de maio? Eu creio que a Igreja respondeu até com uma agilidade grande a esta contingência de não poder ter celebrações com a presença dos fiéis. E o procurar transmitir as celebrações foi uma resposta, a meu ver, ágil, rápida e aquela que era a resposta possível nestas circunstâncias. Obviamente, neste momento, já todos os cristãos vão sentindo esse desejo de regressar à prática da participação eucarística. Eu creio que é preciso termos presente, por um lado, esse aspecto. Nós não podemos trabalhar no sentido da virtualização da comunidade cristã, nem podemos dizer que a participação, o acompanhamento de uma transmissão equivale à participação na Eucaristia. Mas, por outro lado, é também uma questão de responsabilidade percebermos quando é que estão reunidas ou não as condições para, de novo, podermos ter celebrações com a presença dos fiéis. Obviamente, essa discussão que neste momento vai decorrendo, porque há muitos cristãos que entendem que, começando a abrir progressivamente muitos aspectos, nomeadamente da vida económica e social que estavam fechados, que não há sentido para as celebrações não reabrirem também, e outros que apontam como mais prudente, de facto, a decisão anunciada de apenas permitir as celebrações com presença dos fiéis no final do mês de maio, isto é, mais um mês sem a possibilidade de participação física nas celebrações. Eu creio que há argumentos a favor e contra de qualquer uma das posições. Eu, pessoalmente, mas é uma posição que apenas a mim me compromete... Mas é especialista em liturgia, portanto, uma opinião qualificada nesta matéria, não é? Eu, pessoalmente, entendo que a meio deste mês começamos a ter as condições para poder ter já celebrações com participação dos fiéis. Obviamente que isto vai nos obrigar a um esforço grande de adaptação dos nossos espaços celebrativos e das nossas práticas. E eu creio que esse é um dos aspectos que é importante ter presente e é importante ir trabalhando desde já. Porquê? Porque há uma série de práticas que têm de ser salvaguardadas também nas nossas celebrações e que nos defendem a todos, de todos os pontos de vista, para que a celebração seja de facto acontecimento salvífico, experiência de salvação, experiência de comunidade e não propriamente um foco de difusão da doença que atinge os que participam e aqueles que depois com eles contactam. E esta enorme responsabilidade tem de nos acompanhar sempre em todas as decisões que eventualmente sejam tomadas. Considerando sempre a celebração de um sacramento, nomeadamente a Eucaristia, como um acontecimento muito particular, muito específico, onde essa proximidade e o contacto também existem, e é por isso que não se podem comparar a outros eventos. É por isso que não se pode comparar, dando um exemplo muito concreto, não se pode comparar o 1º de maio ao 12 e 13 de maio. Eu creio que há especificidades e essas especificidades têm de ser sempre salvaguardadas. Eu evito sempre as comparações, porquê? Porque acho que as comparações nos podem levar precisamente por um caminho errado. As comparações que até agora se fizeram entre o 12 e 13 de maio e a celebração do 1º de maio têm que ver com o direito, porque é que uns podem e outros não podem. Não me parece que seja caminho e acho que isso acaba por envenenar a própria reflexão. A mim importa-me perceber se as opções relativas à celebração do 13 de maio são ou não são responsáveis, garantem ou não garantem o bem maior que se pretende e que se pretende atingir. E acho que esse é que é o fundamental, mais do que entrar propriamente nesse tipo de comparação, que é sempre
penoso e redutor para qualquer uma das partes. Nestas circunstâncias, o Santuário de Fátima, para além das celebrações, propôs também aos peregrinos realizar uma peregrinação pelo coração ao longo destes primeiros dias de maio. Que proposta é essa? Fundamentalmente é uma proposta que procura ir ao encontro do peregrino que não pode vir até cá. Habitualmente é o peregrino que se desloca e que vem ao santuário. Não o podendo fazer fisicamente, desta vez, propomos nós um itinerário interior, espiritual, de preparação e vivência deste momento tão importante que é o dia 12 e 13 de maio. E é por isso que propomos um caminho por fases, por etapas diárias. Em cada dia há uma reflexão, há um momento de oração que é proposto, com base na Lectio Divina, ajudando a aprofundar a própria mensagem de Fátima nos seus diversos aspectos, partindo precisamente da primeira aparição, da aparição de maio, que é aquela que é celebrada de forma especial nesta data. Uma proposta que pretende depois ter também alguns elementos muito sensíveis, muito palpáveis, nomeadamente aquela proposta de acender em cada dia uma vela à janela para ir compondo uma procissão de velas que depois se une a esta procissão de velas minimalista que vamos ter aqui no recinto de oração, uma vez que não temos peregrinos. Mas queremos que a ausência física dos peregrinos não signifique a sua ausência em relação à procissão de velas. E foi uma proposta fundamentalmente para envolver os nossos peregrinos, os peregrinos deste santuário, nesse momento tão importante que é a celebração do dia 12 e 13, e envolvê-los concretamente na participação da procissão de velas, recordando aquele manto de luz a que se referia o Papa Francisco em 2017, quando veio como peregrino a este santuário. É este manto de luz que nós queremos difundir onde quer que se encontrem os peregrinos e devotos de Fátima nestes dias. A proposta que é feita é através do recurso áudio, não é? Portanto, uma meditação e um itinerário que se propõe através dessa metodologia. A metodologia é fundamentalmente essa, portanto, um registro áudio, um podcast que é facultado, uma meditação, uma reflexão, que vai propondo precisamente uma caminhada orante. Obviamente que ao fazer esta proposta, nós próprios temos consciência dos seus limites. Um dos limites é uma parte daqueles que seriam peregrinos e que gostariam de fazer também esta peregrinação, não o conseguirão fazer se os mais jovens os não ajudarem. Estou a pensar nos mais velhos, para quem muitas vezes este tipo de plataforma é inacessível ou, enfim, em que a agilidade para se mover nestes meios é menor. E nesses casos, contamos sempre com a solidariedade intergeracional e, por isso, com a ajuda dos mais novos, para ajudarem os mais velhos a terem acesso a esta proposta de itinerário espiritual para que cada um possa ser peregrino pelo coração neste dia 12 e 13 de maio. Sr. Doutor, falemos das consequências de toda esta situação e do que aí vem. Primeiro, estas consequências económicas e sociais, nomeadamente aqui na comunidade de Fátima, que vive em torno da presença de peregrinos. Que consequências económicas e sociais estão a acontecer nas famílias, nas empresas? Eu creio que é relativamente fácil para todos compreender que para um lugar como Fátima, para a cidade de Fátima, para este enquadramento social, estas circunstâncias são as mais penosas que poderíamos imaginar. Significa que de um momento para o outro parou praticamente toda a atividade ou quase toda a atividade. Uma cidade que vive do acolhimento dos visitantes, do acolhimento de peregrinos, em que uma parte significativa da vida económica está ligada à hotelaria, à restauração, ao comércio, e se vê de um momento para o outro completamente encerrada. Portanto, para Fátima, para aqueles que vivem aqui e que aqui trabalham, esta é uma situação verdadeiramente dramática. Dramática porque são postos de trabalho que estão em causa, dramática porque muitas das pessoas se começam a ver mergulhadas na incerteza, no desemprego, numa redução significativa dos rendimentos. Basta recordar que o layoff proposto, por exemplo, como uma ajuda para as empresas, deixa as pessoas com menos um terço dos seus rendimentos. E para orçamentos familiares, muitas vezes já muito reduzidos, isto é absolutamente dramático. Por isso, aquilo que se pode dizer acerca das consequências económicas e sociais desta situação é que, para Fátima, significam uma preocupação acrescida.
e uma situação dramática que começamos já a sentir e a viver. E para o Santuário de Fátima também há essas consequências? Para o Santuário de Fátima, esta é também uma solução, uma situação não apenas dolorosa do ponto de vista da ausência dos peregrinos, mas também dolorosa do ponto de vista económico, porque o Santuário vive das ofertas dos peregrinos e, não tendo presença de peregrinos, obviamente também não tem fontes de rendimento. Portanto, para o Santuário essa situação também se aplica. Obviamente o Santuário tem uma solidez que não tem muitas destas instituições que nos cercam. Nós vamos sentindo, em cada dia que passa, sobretudo nos apoios sociais que o Santuário dá e continua a garantir, o crescendo desta necessidade de apoio concreto, porque as famílias começam a não conseguir ter resposta para as despesas do dia-a-dia. Acredito que vão chegando também ao Santuário esses pedidos de forma recorrente, não é? Os pedidos já chegavam habitualmente, vão se intensificando e vamos percebendo que, enquanto tínhamos muitos pedidos mais institucionais a que procurávamos ir dando resposta, que neste momento vai crescendo também aquele conjunto de pedidos de pessoas e de famílias que se veem em situações dramáticas e a quem disponibilizamos desde cabazes de alimentos, pagamos por vezes medicação e vamos ajudando de mil e uma outras formas, porque as pessoas se veem em situações de facto aflitivas e sem terem qualquer horizonte de resposta e de solução. Sr. Reitor, como é que será o plano de desconfinamento no Santuário de Fátima? Bom, o plano de desconfinamento é, antes de mais, a preocupação da nossa parte, ao abrirmos os espaços, termos também garantida a segurança dos peregrinos. Isto é, nós queremos, obviamente, que os peregrinos venham. Este é um lugar de acolhimento de peregrinos. Mas queremos também que o peregrino, ao vir, não apenas se sinta seguro, mas efetivamente possa estar seguro nos nossos espaços. E por isso o plano de desconfinamento passa sobretudo por encontrarmos, e é nisso que estamos a trabalhar, por encontrarmos as soluções para garantirmos que a visita aos nossos espaços é uma visita segura, que dê segurança a quem vem e que nos dê também a nós a garantia de que quem nos visita aqui não vem pôr em risco a sua saúde. Por outro lado, este plano de desconfinamento passa também pelos nossos colaboradores, pelos nossos funcionários, pelos voluntários que trabalham e também a esse nível estamos a fazer tudo para garantir todas as condições para que todos se sintam seguros no exercício da sua função e no acolhimento de peregrinos, que é aquilo que justifica a nossa atividade. Acredito que a parte da celebração das Eucaristias seguirão indicações, enfim, comuns a muitas igrejas, não é? Há espaços particulares, nomeadamente a Capelinha das Aparições, há ritos particulares também aqui no Santuário de Fátima. Terão de ser esses também repensados? Nesta fase, tudo tem de ser repensado. Antes ainda de haver já indicações oficiais por parte, nomeadamente, da Conferência Episcopal, nós tínhamos tomado algumas medidas internamente, a nível das nossas celebrações, para dar condições de segurança aos peregrinos que participavam nas celebrações. Obviamente, à medida que foram sendo assumidas, nomeadamente pela Conferência Episcopal, essas medidas, nós as assumimos também, fazendo sempre depois, eu diria, indo sempre além. Porquê? Porque temos, de facto, especificidades. E por isso não nos basta acolher aquelas que são as decisões que os nossos bispos venham a tomar, mas também depois fazer a necessária adequação à especificidade deste lugar e àquilo que nos é tão próprio e que exige sempre da nossa parte um repensar e uma reflexão para garantir precisamente esse conforto e segurança para todas as partes, para nós que os propomos e para o peregrino que vem e que participa. Como é que será, na sua opinião, Padre Carlos Cabecinhas, o santuário pós-pandemia? Eu diria que no momento próximo, isto é, no futuro mais próximo, será um santuário sem multidões, mas com muitos peregrinos que vêm, que visitam, que rezam, que participam nas celebrações. Mas a minha esperança é que, num prazo o mais breve possível, podemos regressar àquele santuário que conhecemos, em que as multidões se reúnem para, de uma forma festiva, celebrarem a sua fé. Não sabemos quanto tempo vamos ter de esperar por isso, mas porque queremos contribuir para que isso aconteça o mais depressa possível, nesta fase intermédia, tudo vamos fazer para que quem nos visite possa sentir-se seguro aqui no santuário. E acredita que, até pelo vazio que se experimenta, e tenho de o testemunhar também, chegar ao santuário como chegamos hoje,
depois de 2 meses e tal sem cá vir, para nós que vimos aqui quase todas as semanas em reportagem, de facto sente-se o vazio, não é? Sente-se o vazio. Acredita que será um vazio ainda mais preenchido quando tudo isto passar? Eu creio que nos próximos tempos, e agora que estamos precisamente a iniciar esse desconfinamento, nós continuaremos com o silêncio, mas cada vez menos um silêncio vazio, cada vez mais o silêncio habitado pelos peregrinos que vêm, em menor número, não em multidão, mas que vêm, que rezam, que vêm para agradecer, que vêm para pedir ajuda, e será cada vez mais um silêncio, sem dúvida, mas um silêncio habitado, um silêncio preenchido pela confiança de quem não deixará de vir aqui para se colocar nas mãos de Nossa Senhora. E é essa a experiência que traz aqui tantos peregrinos, em muitas circunstâncias, mesmo virtualmente agora. Sr. Reitor, muito obrigado por ter estado no programa 60x7 a falar de Fátima nestas circunstâncias. Obrigado. Muito obrigado. O programa onde quisemos, de facto, olhar Fátima através desta ausência de peregrinos, fisicamente, mas, por certo, com os olhares de todo o mundo, sempre fixos neste altar, que também é de todo o mundo. Desejo-lhe um ótimo domingo. Até amanhã, se os quiser.